Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma experiência que eu passei ontem, né, na verdade, e mostrar um pouco para vocês como é que qualidade técnica nem sempre se reflete em um bom produto. Depois da vinheta aí, né? Quem tem acompanhado meu canal aqui sabe que a gente tem feito vários testes, né? Eu junto com a comunidade. Alguns testes eu fiz em live, outros testes eu acabo fazendo sozinho aqui, porque programar em live é meio chato, né? E a gente fez um teste recentemente com a comunidade, várias pessoas participaram, né? O pessoal da Usme Academy deu uma moral lá. E a gente fez um teste de WebSockets, utilizando várias linguagens diferentes e utilizando vários frameworks diferentes, né? Esse teste, primeiro eu comecei a fazer ele para testar as capacidades que o WebSocket tem, né? As capacidades de entrega de mensagens e tudo mais. E obviamente que como o meu projeto original ali da versão 2 do server do TOS foi feito em TypeScript, a gente começou a fazer esse teste justamente nos frameworks de Node.js, né? Então eu utilizei alguns, né? Inclusive a própria implementação nativa do WebSocket ali e fui vendo os resultados. Ok, até aí sem nenhum problema, a gente não usou nenhum tipo de metodologia heurística e tudo mais, a gente fez um teste simples de carga de envios e tudo mais, né? E uma das opções que eu tinha feito antes de pensar em migrar o servidor para o C# foi justamente tentar encontrar uma ferramenta de WebSocket que fosse mais eficiente no Node.js, né? Para quem não sabe, o Node.js ele tem a possibilidade de você importar bibliotecas que utilizam outras linguagens. Então você consegue, por exemplo, trazer um código que é feito em C++ ou Rust, né? E como o Rust se destacou muito nos testes de WebSocket, e assim, a diferença foi gritante, né? Eu fui procurar algumas soluções, acabei encontrando uma das soluções escritas em C++ chamado WebSocket. E aí a gente decidiu testar essa implementação, né? Porque já que é um código nativo em C++, tende a performar melhor do que qualquer outra implementação feita em Node, e aí não seria necessário fazer a migração para uma outra linguagem, né, como está sendo feito agora, que eu estou tendo que migrar todo o servidor para C#. Mas tudo bem, até então eu fui lá, vi o projeto, dei uma lida básica sobre o projeto, procurei algumas informações, olhei no Reddit e tudo mais, e logo no Reddit eu já tinha me deparado com um comentário da comunidade falando o seguinte: para não utilizar o WebSocket, porque era um repositório problemático. Essas foram as palavras do rapaz do Reddit, né? Que obviamente eu não sei quem é, pode ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas não ficou muito claro para mim por que foi feito esse comentário. Mas aí tudo bem. Eu ignorei parcialmente aquele comentário e fui olhar o projeto em si. Comecei a fazer testes, baixei, fiz fork, comecei a testar, fiz uma implementaçãozinha de um adapter para o Next.js, utilizando o Next.js, consegui fazer funcionar no nosso projeto do Tales of Shadowland. E aí, até aí tudo bem. Aparentemente o WebSocket ele tem uma vantagem de performance e faz total sentido que tenha mesmo, já que ele é escrito nativamente em C++ e utiliza o NAPI para poder fazer essa interligação com o Node.js. Ok. Essa é uma parte que é importante de eu frisar alguns pontos, tá? No meu entendimento, quando eu vou fazer a adoção de uma nova tecnologia, seja um framework ou uma linguagem, eu analiso 3 pontos fundamentais, beleza? Eu analiso se o código-fonte do projeto é um código que está sendo bem escrito, que está sendo bem mantido, se está tendo atualizações frequentes no GitHub. Esse é o primeiro ponto, que talvez seja o ponto que todo mundo leve em consideração quando vai fazer isso, né? Quando você vai utilizar um framework, você vê como é que está sendo a adoção
desse framework, como é que tá a evolução desse código ao longo dos anos, né? Porque, por exemplo, se você for optar por usar um framework que está parado, que a última atualização foi feita 5 anos atrás, né, você corre o risco de ter problemas e não ter ninguém para poder responder ou corrigir esses problemas, né? Então, até aí, cara, o código do WebSocket está bem escrito, tem atualizações frequentes e tem um grupo pequeno de mantenedores ali que faz a manutenção do código. E para mim isso não é um problema de você ter um grupo pequeno, né? Já que tem muita coisa que a gente faz aqui em poucas pessoas e o resultado fica muito bom. Então, ok, esse ponto tá ok. O segundo critério que eu levo em consideração é como que tá a documentação desse projeto. E aí o WebSocket ele começa a ter um sério problema, porque a documentação dele não é tão boa assim. Então eu acabei recorrendo nas implementações que eu fiz, utilizando os próprios samples que estão disponíveis dentro do repositório. Então dentro do repositório do projeto tem vários arquivos de exemplo, né? E eu utilizei esses arquivos de exemplo para me poder fazer as implementações que eu tive que fazer. A documentação em si deles não é muito boa, mas ok, né? Então a gente já teve um certo problema, o código é bom, a documentação nem tanto. E aí o terceiro ponto, que para mim também é extremamente importante, quem são as pessoas que estão por trás desse projeto e como que eles agem perante a comunidade, porque já que é um projeto de código aberto, né, se espera que várias pessoas de vários níveis diferentes de conhecimento vão entrar em contato, abrir pull requests, abrir in-source, né, abrir perguntas lá dentro do GitHub, e como é que essas caras vão interagir com essas pessoas, com essa comunidade que está se formando em volta do projeto deles, né? E aí, nesse caso, ontem foi minha primeira interação com a equipe do WebSocket, né, com os mantenedores do WebSocket, e eu vou deixar para dar o feedback com relação a isso no final, tá? Mas eu vou fazer uma tangente aqui para explicar por que eu parei de utilizar o WebSocket, como está no título do vídeo, né? Falando um pouco sobre o projeto do Node.js. Tá? O Node.js é um projeto muito grande, muito bacana. Ele foi criado originalmente por um cara chamado Ryan Down, se não me engano o nome dele é esse, né? Quando eu entrei no Node.js, quando eu comecei a mexer no Node.js, isso é meados de 2012, 2013, tá? O Node.js ele estava na sua versão 0.3 ou 0.4, eu não vou me recordar exatamente qual que era, mas era uma versão bem inicial, assim. E o Node.js ele é um projeto de código aberto, né, de open source. E nessa versão em especial, nessas versões iniciais em especial, eu utilizava o Windows e o Node.js apresentava muitos problemas, principalmente porque ele precisa recopilar muitas vezes o kernel dele, dependendo do módulo que você vai adicionando. E existiam algumas falhas grotescas de versionamento, vamos dizer assim, da versão do Windows para a versão de Linux. Pelo fato do Node.js ter sido muito disruptivo naquela época, eu acabei fazendo inclusive uma migração do meu workstation. Eu parei de usar o Windows para usar Linux para poder utilizar o Node.js, porque era impossível de utilizar o Node num ambiente Windows naquela época. Hoje está muito melhor, hoje você consegue rodar tranquilamente o Node e tal. Então veja, naquele momento o Node não era grande, naquele momento o Node era um projeto promissor, bem escrito, mas que tinha seus problemas, e a comunidade aparentemente parecia ser super tranquila. Até que, né, o cara que é o mantenedor do Node.js, o Ryan Dow, que era o mantenedor, o criador do Node.js, ele decidiu que ele iria vender o Node.js para uma empresa privada. Então o cara abriu um projeto de open source, ele abriu o GitHub, ele criou o projeto começou a crescer. E aí ele achou inteligente da parte dele pegar esse projeto e vender para uma empresa. E aí, como ele não tinha como vender efetivamente, o que ele fez? Ele vendeu o GitHub dele, tá?
E anunciaram publicamente que a partir daquele momento os códigos começariam a ser feitos manutenção pela Strongloop, que é a empresa que tinha comprado o Node.js. E a comunidade começou a se revoltar com isso, porque falou assim, calma aí, se é um projeto open source, por que caralho você vendeu o seu repositório para, né, o direito de administrador para Strongloop para começar a fazer manutenção a partir daquele momento, e a Strongloop começou a determinar quais seriam as features que seriam implementadas no Node naquele momento. Então a comunidade ela fez o seguinte, ela fez um hard fork, né, fez um clone do Node e criou um projeto paralelo chamado I.O. E a maior parte da comunidade migrou para esse projeto chamado I.O.JS, tá? Enquanto o Node.js ficou sendo atualizado por meia dúzia de cabeça e a equipe da Strongloop. E o Ryan Dahl, se não me engano, ele sumiu, tá? Ele sumiu nesse período aí. Depois de, obviamente, ter causado problema generalizado na comunidade, né? E aí ficou assim durante muito tempo. O Node.js de um lado e o I.O.JS do outro. Muita gente migrou seus projetos de Node para I.O. Algumas pessoas continuaram no Node. Eu fui uma das pessoas que acabei continuando no Node. Eu não participei diretamente dessa treta, mas eu sei que ela existiu, tá? Em determinado momento, alguns anos depois, a Strongloop percebeu que quem fazia o Node ser o Node era a comunidade do Node. Eram milhares de pessoas no mundo inteiro que ia lá e abria pull requests e mandava comentário para poder fazer a tecnologia melhorar. E a partir do momento que aconteceu toda essa treta, a comunidade se dividiu, o Node.js estagnou onde ele estava, várias implementações que eram para ser feitas atrasaram, enquanto isso o I.O.JS, que foi o hard fork do Node, evoluiu drasticamente em comparação ao Node. Então, a gente chegou num determinado momento da história que o Node podia morrer, efetivamente. A comunidade não estava conseguindo... Quem ficou na comunidade do Node.js não estava conseguindo atualizar aquilo ali, né? E a Strongloop resolveu fazer o seguinte. Resolveu devolver os códigos do Node.js, criar uma organização, né, o Node.org, criar essa organização e colocar os mantenedores do Node.js como pessoas dessa organização para que o I.O. voltasse, a comunidade que estava no I.O.JS voltasse para o Node e o Node efetivamente conseguisse evoluir da versão onde que ele está. E aí, nesse sentido, eu acho que a Strongloop foi muito inteligente, porque eles viram a merda que tinham causado, né? Principalmente o Ryan Dahl tinha casado de ter aceitado esse tipo de coisa. E aí, em algum momento, eu também não vou lembrar quando, o I.O.JS deu um merge com o Node.js. E isso foi interessante porque a gente saiu de uma versão 0. alguma coisa, se não me engano 0.10, 0.13, para a versão 4. Porque o I.O. já estava muito mais avançado, então acabou que o versionamento do I.O. se sobrepôs ao versionamento do Node.js. E a partir dessa versão 4, o Node começou a evoluir de forma exponencial, porque toda essa comunidade que antes estava dividida voltou a ficar reunida e os mantenedores do I.O. acabaram se tornando os mantenedores do Node. Eu não sei se até hoje é assim, tá? Honestamente, eu não tenho acompanhado muito, mas foi o que aconteceu. Então perceba o seguinte, um projeto comercial, um projeto open source, para ele conseguir ter sucesso, né, pessoas que querem utilizar essa tecnologia e tal, a gente tem alguns critérios. E um dos critérios que é fundamental para um projeto de open source é a credibilidade de quem está por trás desses projetos. Eu parei de utilizar Ethereum, por exemplo, depois que eu descobri todo o ecossistema atrás do Vitalik Buterin. Todas as decisões que foram tomadas de forma, né, manipuladas pelo Vitalik. Eu parei de utilizar o MySQL quando a Oracle comprou. Não porque são ferramentas ruins. O MySQL é um banco de dados provavelmente um dos mais utilizados, se não mais utilizado da internet. Porém, me dá uma certa angústia
olhar e ver quem está por trás desses projetos. E aí, continuando a história do Node, o Ryan Dahl, que é o criador do Node, ele saiu totalmente da comunidade do Node e criou um projeto chamado Dino, que segundo ele seria a revolução, que seria infinitamente melhor do que o Node.js, escrito em Rust, que é hoje a queridinha dos desenvolvedores aí, né? Porque é uma linguagem robusta, simples de mexer e tudo mais, e é extremamente eficiente, muito eficiente para poder fazer alocação de memórias e tudo mais, blá blá blá. Só que hoje você pega o Dino não é, ele é uma fração do que é o Node.js. Ele pode até ser, teoricamente, muito melhor do que o Node, porque o Ryan Dahl é um cara extremamente inteligente. Ele criou o Node e criou esse Dino, tá ligado? O cara é muito inteligente. Só que ele é um cara que não é confiável. Percebe como é que é complicada essa história? A confiança, a confiabilidade que as pessoas têm com o projeto é fundamental para o crescimento do projeto. Se você tem poucas pessoas que acreditam em você, o seu projeto não vai crescer, vai ter poucas pessoas dando manutenção, consequentemente, poucas pessoas conseguindo resolver os problemas ali. E aí o que a gente vê é que os produtos que se destacam, os frameworks que se destacam e tudo mais, são aqueles que conseguem manter consistência na sua comunidade, que conseguem manter uma quantidade grande de pessoas interagindo e se mantendo na comunidade, não migrando para outra linguagem ou para outro framework, né? Tanto que você pode perceber que a maior parte dos softwares feitos em Node.js, eles são escritos no Express, e o Express não é uma ferramenta de excelência. Se você for comparar com outros frameworks que tem no mercado aí, que fazem o mesmo serviço que o Express, tem outros frameworks que são muito melhores, inclusive o próprio WebSocket, ele tem uma performance muito melhor do que o Express. E aí vamos para o motivo de eu ter parado de utilizar o WebSocket. Eu tenho brincado aqui com vários projetos em paralelo, e um deles é justamente alguns projetos de benchmark. Eu tenho testado algumas coisas, nada muito sério, tá? Coisas assim para entender. Por exemplo, eu fiz um benchmark dos WebSockets junto com a comunidade e fiz 2 benchmarks aqui testando o TCP, o DP e o WebSocket, para a gente conseguir ter uma batida de martelo com relação a 2 fatores. Primeiro, velocidade, obviamente, né? Entregas de bytes de cada um desses protocolos, por mais que a gente já saiba por senso comum que o UDP vai ser mais rápido, depois o TCP e por último o WebSocket. Mas, obviamente, uma coisa é você simplesmente ter uma ideia de que isso é desse jeito, outra coisa é você sentar e fazer um teste efetivamente com números para poder embasar essa decisão. O segundo teste que eu tenho feito, além de simplesmente só testar a performance dos protocolos, mas também testar as implementações em linguagens diferentes. Então, eu fiz esse benchmark em C#, em Rust, e estava fazendo em C++, tá? E aí, obviamente, eu comecei a fazer benchmark de outras coisas simples, tá? Eu estava dando uma olhada em um projeto antigo meu, e eu falei assim, cara, eu nunca parei para testar os servidores HTTPs que eu uso. E na maior parte dos meus projetos eu utilizo o Express. Então, faz total sentido eu dar uma olhada nesses outros frameworks que a gente tem disponível no mercado para entender qual seria a melhor opção caso eu estivesse fazendo um projeto que precisa de alta performance na entrega de um HTTP. Já que eu estou fazendo esses mesmos testes com relação ao socket, ao TCP/IP, ao DP, ao WebSocket, né, o mesmo tipo de projeto. E aí, olhando a documentação do Nest.js, que é o framework que eu utilizo para poder fazer os meus projetos, né, eu vi lá que eles têm as opções para você utilizar o FastFi, além de utilizar o Express, e eles fizeram um script de teste de benchmark. Então eu peguei esse teste de benchmark, disponível lá no repositório do Next, e comecei a adicionar outros frameworks HTTP, inclusive a implementação nativa do HTTP que o próprio Node.js já tem. Então eu peguei esse script, que não é meu, tá? É um benchmark que está disponível lá no repositório do Next.js,
e peguei as implementações de benchmark que existem de cada um desses frameworks. Então, eu fiz aqui, só para mim não falar besteira, deixa eu até pegar aqui quais são os frameworks que eu coloquei lá. Eu peguei a implementação nativa, né, do HTTP, eu peguei o Express, o FastFi, o HAPI, o COA, o RESTFi e o WebSocket, que ele também tem uma implementação de HTTP. Ele tem uma implementação de HTTP porque faz sentido, né? Você está mexendo com sockets. Sockets, você tem vários protocolos em cima de TCP. O WebSocket é um deles e o HTTP é um deles. Então, já que os caras estão fazendo um projeto correlacionado a sockets, eles fizeram uma implementação ampla com relação a para você ter a possibilidade tanto de você montar um servidor HTTP quanto um servidor WebSocket em cima da tecnologia deles. E aí, o que acontece? Qual foi o resultado desse benchmark utilizando essa ferramenta do Nest.js, né, esse script do Nest.js, e utilizando esses frameworks? Eu vou até aqui pegar o resultado. Eu devo ter colocado em algum lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá legal. Deixa eu enquadrar aqui. Esqueci que eu não estou em live, eu estou em vídeo, né? Então, olha só. Fiz o teste, né? Utilizando esse script do Nest.js, tá? E esse aqui foi o resultado. O UDP, o WebSocket, ele ficou em primeiro lugar. Ele ficou em primeiro lugar em termos de performance, tá? A latência super baixa, muito bacana, melhor até do que a própria implementação do HTTP. E aí você pode se perguntar assim, pô, se os caras tiveram uma performance tão boa, por que você parou de utilizar? Vamos continuar aqui. Perceba que o Express, que é o framework que eu utilizo, ele teve a pior performance aqui da tabela, tá? E aí, o que eu achei interessante? Eu falei assim, cara, pô, como eu utilizo o Express e o WebSocket teve um resultado muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir uma pull request aqui no WebSocket, falando o seguinte, galera, eu fiz o teste aqui, achei muito bacana a performance que vocês tiveram, né? E fiz a pull request com o teste, para caso o pessoal da comunidade quisesse testar e tal, tava aqui o teste, né? E também fiz a mesma coisa no Express. No Express eu fui lá, fiz uma pull request, mostrei o relatório, tal, não sei o que, e abri uma Insure. Que é abrir uma pergunta, né? E a pergunta que eu fiz no WebSocket foi a seguinte: eu fiz o teste e eu percebi que o script de multithread que é utilizado no sample do próprio projeto, tá? E aí, se vocês vierem aqui no repositório dos caras, vai ter aqui exemplos, né? E vai ter aqui embaixo esse script aqui chamado thread worker, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei esse código aqui que eles mesmos disponibilizam no repositório deles e utilizei para fazer o teste. E pelo menos aqui na minha máquina, aconteceu que esse teste de multithread não deu bom, não funcionou legal. Teve a mesma performance. A minha percepção, quando eu olhei, foi o seguinte: provavelmente, como é feita uma implementação no C++, é possível que o cluster, né, ou o worker thread, ele não esteja identificando a porta corretamente, e aí ele está alocando cada um dessas threads em uma porta diferente. Essa é a minha percepção, tá? E aí, para isso aqui funcionar de forma clusterizada com load balance da vida, eu teria que talvez abrir um Nginx e fazer um load balance por lá, né? Porque nativamente o código do WebSocket, pelo menos para mim aqui, não funcionou corretamente. E é exatamente esse código aqui que eles disponibilizaram no repositório deles. Então veja, eu estou utilizando um código que eles mesmos estão disponibilizando, e aqui no meu teste não funcionou a parte de clusterização. E a parte de clusterização é extremamente importante. Por quê? Porque quando você está lidando com um site, por exemplo, que tem muito acesso, a forma de você conseguir segurar esses acessos é justamente você tendo várias máquinas em load balance, né? Ou utilizar um sistema de clusterização. Qual é a diferença de você fazer isso?
O cluster, você pega um servidor que tem uma potência maior, por exemplo, pega um Epic com 64 GB de RAM, com 32 threads, 64 threads, e aí eu vou abrindo várias threads dentro do mesmo computador. Essa é uma forma de você fazer. E aí você vai ter lá 32, 64 processos rodando em paralelo, que vai conseguir ter uma capacidade de processamento muito maior. Beleza? Isso funciona perfeitamente em todas as outras implementações. Então, o que eu estou falando aqui, que dos testes que eu fiz aqui, né, utilizando esses caras aqui, o WebSocket, o HTTP, o Fastfile, o Coa, o Hashfile, o HAPI, o Express, todos eles funcionaram bem, só o script de Threadworkers do WebSocket não funcionou. E aí, eu abri esse comentário dentro do repositório dos caras e falei, cara, aqui para mim não funcionou. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Tem alguma pegadinha, alguma mágica? Porque talvez pelo fato de ser um C++, né? Talvez tenha alguma pegadinha. E aí a resposta do cara, que é o mantenedor, que é o desenvolvedor do WebSocket, foi essa aqui. Não faz sentido fazer um teste de benchmark com outros frameworks, entre aspas, apenas o WebSocket versus o Node.js. E a minha resposta foi a seguinte: na minha opinião, se você está se propondo a fazer um código open source que tenha suporte HTTP, você tem que estar disposto a ter testes de benchmark correlacionados a outros caras que estão fazendo a mesma coisa que você. Principalmente porque a implementação do Express, por exemplo, ela é muito mais utilizada do que o código nativo HTTP, né? Se você for olhar, assim, 99,999% das pessoas que forem fazer conteúdo de Node.js, nenhuma delas vai fazer a implementação de HTTP utilizando o código nativo. Por quê? Porque é muito mais simples utilizar o Express. Então você pega, assim, a grande massa da comunidade de Node.js utiliza o Express. E aí você está fazendo um projeto de servidor HTTP e você não quer ser comparado, não quer ter um benchmark correlacionado a outros frameworks. E aí, obviamente, ele falou que deletou a minha pull request, né? E colocou aqui que essa não é o propósito, é a decisão dele. Isso não é... O propósito é a decisão dele que não vai ter nenhum teste benchmark. E eu tinha feito essa pull request justamente porque eles não têm nenhuma pull request, né? Mas aí, outros mantenedores do projeto foi no meu InSource, né? Que eu abri um InSource, que inclusive nem tá mais aqui e tal. E eles começaram a meter o pau, falando que o teste de benchmark que eu fiz tá todo cagado, porque eu fiz no WSL, porque isso, porque aquilo outro, babá, começando a falar mal. E meio que falando assim, ninguém te chamou aqui, mano. Um dos mantenedores, inclusive do projeto, falou bem assim, ninguém pediu a sua pull request. Ninguém pediu a tua pull request. Infelizmente eu não tenho mais acesso aqui à conversa, nem sei onde que tá. Mas um dos mantenedores falou exatamente aqui. Você perguntou se alguém quer a tua pull request aqui? Se tem necessidade da tua pull request? E o meu feedback para ele foi o seguinte: quando você se disponibiliza a ser um mantenedor de um projeto open source, se espera de você que, independente da pergunta ou do questionamento que seja feito aqui dentro da comunidade, vocês vão tratar com um certo nível de profissionalismo e seriedade nas coisas, mas o que parece é que qualquer pessoa que possa vir aqui fazer algum tipo de questionamento que vá contra o que vocês entendem de certo do projeto, vocês atacam. E aí, inclusive no comentário desse mantenedor, que eu não vou lembrar quem é e tal, ele botou um link de um post do Twitter, aonde o mantenedor principal aí do WebSocket senta o pau no maior teste de performance, né? Porque, assim, isso aqui é uma brincadeira que eu tô fazendo, um testezinho que eu tô fazendo, mas existem pessoas que fazem isso de forma séria.
né? E existe aqui um serviço que deixa eu tentar me lembrar aqui qual é o nome desse serviço aqui para mostrar aqui para vocês. Inclusive eu estava com ele aqui no meu histórico. Deixa eu abrir aqui o meu histórico de sites que provavelmente eu vou encontrar esse site aqui. Por que eu quero mostrar esse site aqui para vocês, galera? Para mostrar que, tipo assim, existem projetos que são grandes, que estão fazendo testes de verdade, assim, sérios, gigantescos, com relação ao benchmark dos projetos, né? E aí, essa thread do Twitter, tá? Que eu vou tentar encontrar também aqui para vocês para poder mostrar. Essa thread do Twitter, ela fala justamente sobre o fato dos caras terem sido banidos desse teste, tá? Aí eu vou procurar aqui para ver se eu podia ter feito uma parada melhor, né, André? É foda, você faz vídeo sem roteiro e aí fica tentando encontrar as paradas em tempo real ali e tal. É foda, eu juro, galera, que eu tento me organizar e tal, mas quando eu paro para poder gravar, eu paro meio que sem uma ideia de que vai sair no vídeo, né? Vamos lá. Achei aqui. Então existe esse cara chamado Tech Empower, tá? O Tech Empower é um site que é feito por alguém, que eu não sei quem é, tá? Que ele faz um benchmark de web frameworks. E olha que interessante, é um teste bem completo. Eles fazem um teste com dezenas, né? São mais de 490 frameworks testados. Frameworks, entenda-se, tanto códigos nativos de uma linguagem específica, quanto um framework que é feito em cima de uma linguagem, tá? E o que está sendo falado nesse tópico aqui, ó, Tech Empower Ban 2024, a história. E esse camarada aqui é o cara que é o mantenedor do WebSocket, beleza? E aí o que ele fala é o seguinte, que ele fala que por ego, né, o controle de qualidade é zero desse site aqui. Então você pensa assim, o cara tá testando 500 ferramentas de HTTP, né, de frameworks HTTP e tudo mais. E o cara abre um tópico falando que a metodologia que os caras estão utilizando tá errado e tudo mais, blá blá blá. Eu não acompanhei essa thread, tá? Mas o que ele falou é que eles foram banidos. O WebSocket foi banido do Power, do Tech Empowered. E aí você pode acompanhar e procurar e tudo mais. Ele fala aqui que eles estavam em 4º lugar lá no teste, lá. E eles foram banidos. Aí o maluco que veio fazer o comentário, esse tal de Porseguer, eu acho. Que foi o cara que foi lá comentar na minha source, né? E aí ele falou assim, se você quiser eu subo lá, babá, os caras falando aqui na thread como é que eles iam fazer para burlar esse ban, entre aspas aqui, blá blá blá, né? E aí sempre o que esses caras falam é o seguinte, na minha máquina funciona. Aqui, ó, eu rodei o teste aqui e aqui na minha máquina o teste funciona diferente, tá ligado? Mas quando esse teste rola lá no servidor de outra pessoa e tal, eles estão falando assim, não, o teste de vocês que tá errado, não é a minha tecnologia que tá errado. E minha ponderação, honestamente, eu tenho certeza que o servidor deles vai performar no ambiente cluster. A minha ponderação foi, não está funcionando o código que está no diretório de sample. Se os caras fossem minimamente inteligentes, né, com a inteligência emocional, o que eles fariam? Pô, vamos tentar ver aqui por que isso aqui não tá funcionando. Porque você tá usando WSL, né, e tudo mais.
e daria um feedback com relação, tipo, cara, não vai por aqui, vai por ali e tudo mais e tal. Mas não, os caras atacaram, falando que o teste estava errado, blá, 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 blá. Sendo que não fui eu que fiz o teste. Esse foi um teste feito lá pelo Nest.js, tá? Se vocês forem no repositório aqui do Nest.js, que é um framework extremamente conhecido e utilizado aqui, ó. Só para vocês terem uma noção desse projeto, o projeto tem 66 mil stars no GitHub. O projeto dos caras aqui do WebSocket é infinitamente menor, tá ligado? É infinitamente menor, tem 7.8k de estrelas e tem 40 contribuidores. O Nest.js tem 400 contribuidores. Isso porque eu não vou nem comparar com os caras do Express. Os caras do Express.js é uma comunidade muito, muito, muito maior, tá? Ó, os caras do Express, eles têm aqui, ó, 64 mil stars, 15 mil forks e tem 300 contribuidores, tá? E esse aqui é o framework mais utilizado, disparado, tá? E aí, beleza. Aqui no repositório do Nest.js, se vocês vierem aqui em benchmark, eles têm um sistema de benchmark aqui, de teste de benchmark deles. Esse código aqui foi o código que eu peguei para poder fazer o benchmark. Eu não fiz o código, entenda? Se você for olhar lá a minha pull request, você vai ver que é exatamente esse código aqui, só que aqui no caso eles fazem uma comparação entre o Nest e o Express puro e o Fastify puro. Eu só adicionei outros caras e fui pegando os códigos de sample de cada um dos repositórios. Então, efetivamente, eu não codei nada, tá ligado? Eu não codei nada. Mas como que esse benchmark do Nest está funcionando perfeitamente para todos os frameworks, menos para o framework dos caras? Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado. Mas em vez de tentar resolver o problema, os caras preferiram me atacar e falar que o benchmark está errado, que eu só tenho informação errada, que eles estavam perdendo tempo e tal, até chegar ao ponto de um dos mantenedores falar assim que ninguém pediu a minha opinião, ninguém pediu para me mandar por request e tudo mais, né? E aí o feedback que eu mandei falei, se vocês querem simplesmente fazer um projeto para vocês, não precisa ser open source, meu. Entendeu? Se vocês não conseguem receber nenhum tipo de crítica, e honestamente não tava fazendo uma crítica, porque o código dos caras é bom, tá ligado? Vira um projeto fechado, mano. Entendeu? Trava o Insures, não deixa ninguém fazer pull request, só fica em vocês aí. Entendeu? Agora, perceba. Pra mim, esse será um projeto que a longo prazo vai morrer. Por quê? Porque esse tipo de postura que você tem com a comunidade faz com que as pessoas não queiram utilizar a tua ferramenta. Essa é a diferença de tratamento, por exemplo, que eu abri a pull request também e abri a Insurice dentro do Express, tá? Aqui tá minha pull request com os mesmos testes e tudo mais. E o mantenedor do Express, que é esse Ulisses, ele foi muito mais tranquilo, gentil e gente boa do que os caras do WebSocket. O cara falou, cara, a gente tá priorizando aqui a versão nova do Express e tal, e se você quiser ajudar, tem outras partes aqui que a gente pode fazer. Inclusive, ele passou aqui falando que o Fastify tem um bom teste de requisições, blá blá blá, ele mostrou aqui, né? Ele passou um bagulho completo. Então, tipo assim, cara, isso aqui é uma forma de você tratar a comunidade, tá ligado? Você tem várias formas de você tratar a comunidade. Uma coisa é você dar patada em quem vai falar alguma coisa ali, como foi o caso dos caras do WebSocket. E outra coisa é você informar, porra, aqui, ó, já tem um teste que a gente tá seguindo aqui do Fastify, tá bem completão, dá uma olhada aqui, papapá. Eu falei, pô, bacana, se eu puder ajudar em alguma coisa aí, é só dizer, cara. Ele pediu minha ajuda para poder fazer uns testes de performance no BorePass, que é uma biblioteca bem conhecida ali. Porra, bacana, irado, tá ligado? O cara tem um senso de comunidade, ele entende a importância de você tratar minimamente bem as pessoas e ser profissional. Então, assim, na minha percepção, por mais que o Express tenha uma performance infinitamente inferior ao WebSocket, eu jamais migraria nenhum projeto meu pro WebSocket. Porque eu corro o risco de qualquer problema que eu tenho, eu ter que lidar com essa galera. Então perceba, cara, que no final da história, né, você pode ter o melhor código do mundo. Isso é uma reflexão que eu faço para vocês. Você pode ter o melhor código do mundo e só ser utilizado por você.
Às vezes você é um gênio da programação e você faz suas coisas aí e tal, né? Você faz o teu framework e tudo mais. Só que quando você quer tornar esse framework popular, você está lidando com outras pessoas e você não tem o mínimo de tato. E normalmente pessoas que são muito inteligentes, elas não têm tato para lidar com outras pessoas, né? Eu entendo perfeitamente isso, tá ligado? Mas aí, cara, você tem que colocar alguém que tá ali à frente fazendo esse meio de campo. Por exemplo, eu tive que adquirir ao longo do tempo, né, uma certa malemolência, né, uma certa experiência de lidar com pessoas, né? Eu sou uma pessoa que né, eu fico recluso na minha casa aqui, eu não tenho muita interação social e tal, eu tenho poucos amigos que eu tenho contato frequente e tudo mais, né? Então, assim, eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a lidar com comunidade mais de perto e tal, e aí eu acabei adquirindo uma certa flexibilidade para lidar com muitos casos. Obviamente que tem hora ou outra que eu dou uma tiltada lá e dou uma banida em alguém, né, que fala merda, mas porque tá falando merda. Agora, quem entra com questionamentos concretos, né, em qualquer repositório que eu tenha, ou em qualquer coisa que eu esteja fazendo, e vier com questionamentos reais, assim, de dúvidas reais, ou de qualquer coisa do tipo, eu vou responder na moral, pô. Eu vou tentar responder o melhor possível. Obviamente, um dia ou outro eu posso estar meio puto lá, e não responder da forma como a pessoa quer que eu responda, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa faz com que as pessoas não queiram participar das coisas que você está fazendo, né? E aí, esse foi o motivo pelo qual eu abandonei completamente a utilização, a possibilidade de utilizar o WebSocket em qualquer um dos meus projetos, inclusive o TOS eu já tinha feito o adapter do WebSocket, tá ligado? Só que, beleza, a gente tá migrando pro o C#, né? Então não seria mais necessário utilizar o WebSocket. Enfim, mas eu tô dando esse feedback não propriamente por causa desse caso só em específico, mas para mostrar que quando você tá fazendo um projeto, seja ele open source ou não, que você tá lidando com terceiros, tá? Você tem que tomar muito cuidado com os tipos de resposta que você dá, né? Justamente por quê? Porque se você está fazendo um projeto aberto, você corre o risco de perder muita fanbase, de perder muita gente que segue o teu projeto justamente pela forma como você trata as pessoas. Por isso que o nome disso é comunidade, né? O nome disso é comunidade. A gente saiu do espectro de lidar puramente com código para começar a lidar com pessoas. E aí, pessoas, a coisa é bem mais complicada, né? Para nós que somos programadores, a gente prefere muito mais lidar com máquina do que lidar com pessoas. Mas você tem a opção de simplesmente não se envolver. Você pode simplesmente não se envolver com essas coisas. Você não precisa entrar em comunidade, você não precisa participar de pull requests de repositórios open source, você não precisa de nada disso, tá ligado? Isso é uma opção que você faz se você quer participar ou não. E aí, efetivamente, se você se coloca à disposição para ser mantenedor de um repositório, você espera de você um pouco mais de profissionalismo, né? Um pouco mais de respeito a outras pessoas, porque provavelmente quem está ali fazendo as pull requests do seu repositório são profissionais da área, com experiências e tudo mais, né? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo, né? E compartilha com teus amigos que estão procurando soluções alternativas para o WebSocket ou HTTP, né? Eu vou ficando por aqui, valeu.